Como vai, povo de Deus? Nos encontramos mais uma vez para meditarmos acerca das lições que podemos aprender com a vida de José. Nós vimos na última vez que nos encontramos a respeito das bênçãos que Jacó dá aos seus filhos. E nós vimos, eu gostaria de ressaltar uma coisa que deveria ter ficado, ter sido mencionado naquele último vídeo, é a questão de que Jacó, ele muitos séculos, muito tempo antes de Jesus, ele já abençoa Judá com o cetro que haveria de reinar sobre os seus irmãos, né? Mencionando, né, já fazendo menção à linhagem davídica, à linhagem de Cristo. No capítulo 50, Jacó morto, José solicita o seu embalsamamento por parte dos médicos, dos mestres embalsamadores egípcios, e ele vai sepultar o seu pai na terra dos seus pais, em Canaã. E a lição, o que eu gostaria de ressaltar aos irmãos, está registrado entre o verso 15 e o verso 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos seus servos e dos servos de Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele. Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve a vida de muita gente. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Meus irmãos, nós vemos nesse texto aqui, muito claramente, o coração que é tratado pelo Espírito Santo, contrastado com o coração que não é tratado pelo Espírito Santo, o coração de dura cerviz. Os irmãos de José carregaram toda aquela culpa, todo aquele tempo, mesmo depois da morte do seu pai Jacó, mesmo depois de José ter apresentado a sua benevolência, ter apresentado o seu perdão a eles, depois da morte do pai Jacó, eles ainda temiam pela reprimenda, pela retribuição, pela vingança de José. E como eles procuram debelar isso, que eles imaginavam acontecer? Com mais um estratagema, com mais mentira, com mais ardil. Eles mandam mensagem para José, eles não têm a coragem nem de encarar José, mandam os servos de José dar o recado. O coração que não é tratado, que não confia no Senhor, mas que confia no seu próprio braço, que não é tratado pelo Santo Espírito, age dessa maneira. Ele carrega a culpa, ele não consegue se sentir perdoado, ele não consegue absorver, tomar posse do perdão, porque ele acredita na sua própria força, ele julga, ele mede as outras pessoas pela sua própria régua. Ele julga as pessoas da mesma maneira, ele pensa que as pessoas o julgarão da mesma maneira que ele julga as pessoas. Esse é o coração que não é tratado pelo Espírito. É um coração amargurado, é um coração culpado e que não consegue encontrar mercê nem prazer no Senhor. É aquela pessoa que não consegue compreender nem receber o perdão vindo dos altos céus. É um coração que, de tão empedernido, ele não consegue
entender a grandiosidade do presente que Cristo dá, que é o perdão dos nossos pecados. Nós temos que buscar no Espírito Santo, buscar no Senhor Jesus e na ação do seu Santo Espírito, compreender e ser gratos, clamar ao Senhor por um coração tratado pelo Espírito. O coração tratado pelo Espírito, nós vemos na figura de José. A gente vê aqui que ele chora enquanto lhe falavam, no final do verso 17. Ele chora, eu tento imaginar o porquê desse choro, muito provavelmente eu penso que ele chorou, ele vendo que ele não tinha sido compreendido pelos seus irmãos, que os seus irmãos ainda temiam-no, porque eles confiavam no poder dessa terra e ele tinha o poder dessa terra, então eles imaginavam, se eu tivesse o poder, eu retribuiria, então ele vai fazer isso. Ele talvez chorou porque os seus irmãos, mais uma vez, mentiram para ele, mentiram ao seu coração para poder tentar se livrar de um mal que eles haviam feito. Muito provavelmente ele chorou porque eles não compreenderam a vontade de Deus. E nós vemos no discurso dele, a partir do verso 19, que ele fala assim, olha, primeiro, acaso estou eu no lugar de Deus? É um coração humilde, coração tratado pelo Espírito Santo, ele é um coração humilde. Ele sabe que há um Deus acima de todos e que esse Deus, ele rege toda a história. E que nós não temos o direito, por mais poder que nós possamos ter nas mãos, nós não temos o direito nem de julgar e nem de exercer a justiça, porque o julgamento e o exercício da justiça cabem ao Senhor. E ele prossegue, ele fala assim, olha, vós, na verdade, fizeram realmente mal, intentaram mal contra mim, porém o Senhor tornou o mal, todo esse mal, em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve a vida de muita gente. O coração, tratado pelo Espírito, ele consegue ver o todo. Ele consegue ver com os olhos da fé, ele consegue ter uma visão, um vislumbre do plano de Deus, do propósito de Deus para a sua vida. Ele não fica se atentando em fragmentos da história, mas ele consegue ver todo, ter uma visão holística, ver tudo, ver o todo do propósito de Deus para a sua vida. José percebeu que aquele mal que ele passou, tendo sido jogado na cisterna, tendo sido vendido como escravo, tendo sido acusado, tendo ido parar na prisão, tudo aquilo o Senhor tornou em bem. Tornou em bem para poder livrar a sua família da morte certa, para poder ter o seu pai perto de si, para poder ter a oportunidade de apresentar a sua família e os seus filhos ao seu pai, para ter de novo os seus irmãos consigo. O coração tratado pelo Espírito, ele consegue captar que o Senhor é bom em todo o tempo e que tudo aquilo que o Senhor faz tem um propósito bom. Ele fecha, não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e aos vossos filhos. Coração tratado pelo Espírito, ele é um coração compromissado com o propósito de Deus. E ele fala, olha, eu vos sustentarei, como até aqui tenho feito, eu farei até o final de minha vida. Porque para isso é que eu fui concebido, para isso é que o Senhor me destinou. Ele entende o seu propósito, entende o propósito de Deus para a sua vida e o exerce cabalmente. Ao final do livro, ele faz um pedido aos seus irmãos, quando ele vai para a sepultura. Ele fala, certamente o Senhor vos visitará e vos fará subir daqui, e eu peço que vocês levem consigo os meus ossos. E mais adiante, quando você tiver a oportunidade,
de ler o livro do Êxodo, você vai ver que no momento que eles deixam o Egito, eles levam os ossos de José consigo. O Senhor cumpre o seu propósito. O ciclo está fechado. Está completo. Tetelestai. Que nós possamos buscar esse coração tratado pelo Espírito. Que nós nos entreguemos nas mãos do Senhor para compreender o seu propósito em nossas vidas. Que essas lições que nós aprendemos, agora que nós chegamos com isso ao final das nossas meditações na vida de José, estejam gravadas no nosso coração e nos ajudem a sermos de acordo com o coração de Deus. Que cumpramos o propósito de Deus para as nossas vidas cabalmente. É a nossa oração em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e que em breve nós voltaremos para estudar mais a respeito da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele nos dê esse discernimento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.